Olá pessoal, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem e hoje nós iremos trabalhar um conteúdo maravilhoso que é justamente sobre o espaço rural. Aqui eu quero ressaltar a vocês tão somente que o espaço rural corresponde a todo um espaço delimitado que possui características distintas do espaço urbano. E que características são essas? Geralmente são áreas onde se concentram as atividades econômicas do setor primário, como é o caso da agricultura, da pecuária e do extrativismo, tanto mineral quanto vegetal. No que diz respeito à agricultura, no caso do Brasil, ela é bastante diversificada, tá? E a partir justamente desse objetivo, nós temos a agricultura familiar e a agricultura patronal, também chamada de agronegócio. No que diz respeito à pecuária, nós vamos ter a pecuária intensiva e a pecuária extensiva. Dentro dessa pecuária intensiva, nós podemos ver que essa pecuária é caracterizada pelos animais, quando eles são criados em confinamento, tá certo? E onde há uma introdução de grande tecnologia, tanto na questão de selecionar os genes, as células sexuais dos animais e promover a questão da fecundação do mesmo in vitro, né? E como também na utilização de mão de obra específica, como é o caso dos veterinários e geneticistas. Já na pecuária extensiva, nós vamos ter um gado que trabalha, ou melhor, que é criado em uma área solto, comendo tão somente pastagem, com técnicas rudimentares de manejo. Já no que diz respeito ao turismo, que é uma outra atividade econômica que tem crescido muito, é na perspectiva do sertanejo. No estado da Paraíba, por exemplo, nós temos várias excursões, tanto para a Pedra da Boca, o Lajeado de Pai Mateus, lá em Cabaceiras, e promovendo tão somente o turismo sustentável, onde lá ocorre rapel, onde lá ocorre trilhas ecológicas e aí por diante. Na agricultura familiar, nós vamos ver que a principal característica é justamente por ser ela responsável pela manutenção, pela produção de alimentos e também ela abastecer o mercado interno, tá certo? Ela apresenta uma alta produtividade porque são introduzidas algumas técnicas rudimentares, pode até ser, mas que por meio da Embrapa e de outros organismos, tá certo? Tem promovido um aumento maior da produtividade. A mesma ela se caracteriza pela pequena propriedade familiar, ou seja, pequenos lotes de terra, onde os trabalhadores são os membros da própria família e se utilizam de técnicas ou ferramentas tradicionais. E os produtos correspondem aos artigos alimentícios, principalmente verduras e legumes, como também as raízes, tá certo? Hoje, em nosso estado, nós temos as feiras agroecológicas, que são realizadas por meio justamente dos assentamentos rurais de reforma agrária, que eles se utilizam de espaços como lá no Bessa, como aqui na Universidade Federal, tá certo? Aqui da Paraíba, principalmente no Campus 1, onde ele elimina o papel do atravessador e traz produtos muito bons e naturais, sustentáveis. E aqui podemos ver algumas imagens acerca da agricultura familiar, né? Lembremos que essa agricultura é que fomenta as necessidades do mercado interno, já que a grande agricultura, que é o agronegócio, ela é pautada para atender às necessidades do exterior. Algumas técnicas rudimentares, como a questão da mandala, a questão da irrigação por gotejamento, a questão do miocário, que vai promover justamente a questão do trabalho do manejo do solo, de sorte que esse solo vai se tornar mais umífero, né? E aí sucessivamente. Temos aqui uma percentagem acerca da agricultura familiar por região, tá certo? Onde nós temos a região Nordeste, ela corresponde a 50% de toda a produção agroecológica, ou seja, da agricultura familiar, em relação às demais regiões do Brasil. E aqui também temos a questão da distribuição da área dos estabelecimentos da agricultura familiar por região. Aqui a questão da produtividade e aqui a questão dos estabelecimentos de reforma agrária.
ou melhor, de agricultura familiar. Temos aqui a questão da criação do gado extensivo. E agora nós vamos falar sobre a questão do agronegócio. O que é o agronegócio? Ele apresenta uma alta produtividade pelo fato de ser introduzido alta tecnologia, modernos sistemas de irrigação, a questão da utilização de produtos químicos como fertilizantes, pesticidas e inseticidas. Geralmente eles são tão somente lançados na lavoura por meio de aviões, tá certo? E é um sistema que tem várias características. Primeiro, a monocultura para exportação, quer seja do trigo, da soja, da beterraba ou do açúcar, tá? Que é da cana-de-açúcar. Ele é voltado para a exportação porque ele vende em dólar e sabemos que a moeda forte e é uma moeda internacional devido à Conferência de Bretton Woods em 45 é o dólar. Então, ele é voltado para a exportação, uso de técnicas e ferramentas modernas, como o uso da colheitadeira, semeadeira, tá? E o uso de mão de obra altamente qualificada. Para você ter ideia, existem laboratórios específicos para trabalhar com a questão da modificação genética dos grãos. De sorte que esse grão ele seja mais resistente às pragas e também tenha uma maior quantidade de vitaminas e minerais necessários para a sobrevivência, né, humana. Justamente a questão do uso da mão de obra qualificada, altamente qualificada. O agronegócio também, ele engloba atividades de processamento, aí entra na questão da agroindústria, né? Onde a industrialização, distribuição e a comercialização dos produtos agropecuários. A agroindústria ela está inserida nesse sistema integrado de produção, de sorte que no Brasil a produção de soja e a pecuária intensiva, principalmente de corte, elas são justamente o quê? O animal é criado, ele é abatido, a carne é processada e já se vende ao mercado, já ela pronta, já ela é manufaturada. E isso gera empregos, entre aspas, e movimenta muito dinheiro. Por que emprego, entre aspas? Porque nós sabemos que a introdução da tecnologia acontece o quê? Existe uma exclusão de parte desses empregados, desses trabalhadores, por não, vamos assim dizer, por não ser absorvido por essa nova tecnologia. Hoje nós vivemos numa perspectiva da industrialização e multifacetação das formas de trabalho. Aqui temos uma tabela justamente para mostrar a questão do agronegócio. Nós temos os fornecedores de insumos e máquinas e implementos. Estes vão fornecer para a agropecuária, o extrativismo vegetal, de sorte que essa pecuária, uma vez se utilizando desses insumos e máquinas, vão processar e distribuir o que ele produziu para a agroindústria, a indústria e a distribuição e serviços. E aqui temos várias formas, ou melhor, várias espécies, raças do gado bovino de corte e também do gado leiteiro, tá certo? E isso ocorre devido à melhoria genética. E aqui tem algumas explicações acerca de como proceder acerca do acasalamento ou até mesmo da cobertura, como muitos agrônomos e agropecuários falam, tá? Que é para justamente promover a reprodução do gado. Por que não falar da questão agrária? Quando se fala sobre o espaço rural brasileiro, nós temos que falar não só das atividades econômicas, mas dos problemas e embates que ocorrem no âmbito da luta pela terra, principalmente no Brasil. Os principais motivos que levam ao confronto entre garimpeiros e fazendeiros, né? Garimpeiros e fazendeiros contra os indígenas, não é isso? A questão entre os agricultores e os fazendeiros ou latifundiários, porque esse é o nome dado no Nordeste. Tá? Então, as consequências da modernização da agricultura, chamada por Caio Prado Júnior e José Henrique de Souza, como a modernização dolorosa, na década de 80, promoveu a mecanização do processo produtivo, onde a boa parte dos trabalhadores rurais eles foram expulsos dessas propriedades e expulsos justamente do sistema em que nos dá as condições, não dava condições de ele trabalhar.
Então, nós vemos essa modernização da agricultura, promoveu a expulsão desses trabalhadores rurais, os quais não tinham para onde ir. Foram para as cidades e, como não tinham recursos, não tinham dinheiro, eles começaram a se concentrar nos morros, nas áreas mais íngremes, elevadas, formando justamente as favelas. Então, os conflitos agrários, eles ocorrem justamente devido à concentração de terra na mão de poucos. E quero ressaltar aqui que a maioria dos grandes proprietários de terra, latifundiários no Nordeste e fazendeiros no Sudeste e Sul, eles não têm o título de propriedade da terra. Geralmente eles herdaram dos seus descendentes que participavam justamente do sistema de Seis-Marias, tá? E aqui nós temos que essas propriedades não possuem um vínculo social, ou seja, não empregar. Ou seja, geralmente elas, devido ao intenso uso de tecnologia, não empregam, ou seja, não têm um vínculo social. E isso provoca esses conflitos. Aqui nós vemos propriedades, que essas propriedades são decorrentes de um processo que nós conhecemos como grilagem, processo de falsificação do título da terra. Como é que se dava esse processo? Esse processo se dava justamente quando se fazia um documento numa folha de papel e colocavam numa caixa cheia de grilos. De sorte que a fezes desses grilos iria abarrotar, amarelar esse papel, trazendo-lhe autenticidade, trazendo-lhe uma ideia de que ele era antigo. E muitas pessoas se usufruem disso até os dias de hoje. Então nós temos, tá? Aqui, um mapa do Brasil mostrando que 41% do território brasileiro é ocupado por terras agricultáveis. Agora imaginemos, 87% dos estabelecimentos são liderados por homens. Nós temos também que 69 hectares é o tamanho médio por dono de terra. E apenas 1% das propriedades do Brasil tem mais de 1.000 hectares. E isso demonstra uma concentração fundiária, uma concentração da terra nas mãos de poucos. Tá certo? Elas concentram 47,6% da área ocupada por todas as fazendas. As grandes propriedades rurais, elas vão concentrar justamente 43% do crédito rural. E é por isso que muitos agricultores que não têm condições, o pequeno agricultor familiar, muitas vezes tem fugido, deixado, abandonado essas propriedades, porque muitas vezes até o próprio governo não tem trazido ou uma formação, a capacitação para se trabalhar frente à dura realidade, como é a questão da seca, da estiagem, ou até mesmo a questão do crédito rural, que muitas vezes fica inacessível ao pequeno proprietário rural, de sorte que ele acaba não conseguindo produzir e fugindo da zona rural. Nós temos aqui um mapa de 85 a 2016, que retrata justamente o mapa das mortes por conflitos de terra. E nós podemos ver que há uma ascensão muito na região do Pará, que é uma área onde está havendo uma expansão, área de expansão da agricultura e da pecuária, tá certo? E por isso que existe um conflito muito grande entre o garimpeiro e os fazendeiros, né? Eles dois, contra justamente as tribos, principalmente a tribo Yanomami na Amazônia. É por isso que nós vemos também a questão das queimadas, a questão do desmatamento das nossas florestas. E isso traz vários problemas ambientais. Para se ter ideia, o garimpeiro, aquele que vai buscar o ouro, né, ele se utiliza do mercúrio para limpar, para separar a argila do metal, no caso do ouro. E isso contamina o leito dos rios e muitas vezes mata a população indígena e toda uma biodiversidade daquela área. Tá certo? E aqui temos no Brasil e por região. Percentual de latifúndios por área total da região. Para a gente ver, latifúndio, grandes propriedades. Só no Centro-Oeste, 75% do território é baseado no latifúndio. Na região Sudeste, 33%, no Nordeste, 41%, no Norte, 25% e na região Sul, 33%. E isso demonstra a desigualdade social e territorial do Brasil. Quando se fala em a zona rural, nós podemos falar dos conflitos, né, por terra e também
por que não falar sobre as problemáticas ambientais? As principais problemas ambientais é a introdução de inseticidas e pesticidas nas grandes lavouras, que muitas vezes contaminam o alimento e contaminam os solos. Tá? As queimadas, tá? Que tem sido uma peste, um câncer, principalmente na região da Amazônia e do Pantanal, que inclusive nesse momento está em se alastrando, sendo devastada pelas queimadas, que muitas vezes é proposital, justamente promovida por aqueles que querem utilizar essas terras para a pastagem do gado ou até mesmo para a agricultura. Temos aqui a questão do desmatamento, a retirada ilegal da madeira na floresta amazônica, a contaminação das águas dos rios, tá certo? De sorte que essa contaminação se dá geralmente pelos garimpeiros, onde eles lançam nessas águas a questão do mercúrio. E aqui, com a tirada da vegetação nativa, ocorre o processo de erosão e, por conseguinte, o processo de seca, arenização ou até mesmo de desertificação. Tá certo? E aqui ficamos. Deus abençoe e até a próxima aula.